Olá, que Deus abençoe a sua vida. Muito bom estar falando com você novamente um pouquinho sobre a palavra de Deus. E hoje estamos num dia especial que marca o início de uma nova estação, o início da primavera. É algo novo que brota, é uma fase nova chegando depois de um inverno que para nós talvez tenha sido até um pouco mais longo, né? Porque emendamos aí com o outono, associando tudo isso com a pandemia, onde estivemos mais dentro das nossas casas. Então, ansiamos aí por algo novo, por uma mudança. Alguns países sentem mais até essa mudança quando existe neve ou quando tem um frio mais intenso no inverno, né? Nós aqui no Brasil talvez nem sentimos tanto e hoje o dia ainda está frio, mas parece que esse ano de fato foi mais longo e está demorando para chegar essa tão esperada mudança, né? Ansiamos aí pela primavera, ansiamos pela renovação, pela mudança, pela passagem para um tempo melhor, com menos problemas, com menos dificuldades, e a primavera parece que traz para nós essa esperança, junto com o brotar aí das plantas, das árvores e das flores. As estações elas acontecem em ciclos que são contínuos, né? Um após o outro, e isso vem acontecendo há milênios, desde que Deus criou a Terra. Independente da nossa vontade, essas estações elas vão acontecendo e o tempo vai passando igualmente para todos. Eu gostaria de refletir com você em uma passagem lá do livro de Eclesiastes, que fala exatamente sobre isso. No capítulo 1 de Eclesiastes, a partir do versículo 3, diz assim: Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há, pois, nada novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Esse texto fala desses ciclos que acontecem na vida e na natureza. O texto aqui de Salomão, parece que Salomão ele traz até um certo enfado também, um certo cansaço de ver sempre as mesmas coisas se repetindo, né? Talvez ele estivesse vivendo um momento de reflexão na vida dele. Sabemos que Salomão foi um homem muito sábio, muito observador e que tinha percepções diferentes sobre as coisas, né? E estava vivendo ali um momento com essas reflexões, talvez um pouco cansado, entediado de ver as coisas se repetindo sempre da mesma forma. Há momentos que na vida nós também nos sentimos assim, parece que nada vai mudar, que as coisas simplesmente vão ficar se repetindo, principalmente os problemas e as dificuldades. Esses parece que são intermináveis, né? Quando estamos passando por um problema, a tendência, a percepção que nós temos é que aquilo nunca vai passar. E nós temos ouvido esse relato também com relação à pandemia, esse momento que nós estamos vivendo agora, né? As pessoas estão cansadas e a impressão é que, apesar de não aguentar mais, também ainda não sabemos quando de fato todas essas coisas vão passar. Nós não conseguimos
enxergar o fim delas, né? Então vem a primavera e parece que o Senhor nos traz também algo, né? O Senhor deseja mostrar algo para nós através desse novo ciclo, dessa nova estação que está chegando. Eu gostaria de fazer com vocês uma comparação das estações do ano com a nossa vida, bastante interessante. Nós podemos entender assim, a primavera é aquela fase da infância, né? A fase da adolescência, nós chamamos da primavera da vida, onde tudo são flores, né? Há muita expectativa, há muitos sonhos, há muitos planos, a vida toda pela frente, né? Quem está vivendo a primavera tem a impressão que o inverno está muito longe, né? Está bastante distante. As cores são vivas, tudo é muito colorido e a vontade é de parar o tempo nessa fase e simplesmente ficar contemplando, né? Tudo de belo que existe nessa fase de muita pureza, de inocência, de uma falta de responsabilidade, né? Que ainda não chegou com relação à própria vida. Nessa fase da primavera, nós entendemos que há pouca compreensão sobre o tempo. Se você perguntar a uma criança, ela não tem muita noção, talvez nenhuma, da realidade do tempo, né? Ela vive o momento presente, por isso a contemplação, né? Ela vive de forma intensa todos os acontecimentos da sua vida e praticamente não tem nada de preocupação, né? A preocupação da criança ela é muito influenciada pelos adultos à sua volta, mas naturalmente não é dela essa preocupação. E a adolescência também, né? Uma fase de muitas descobertas, de muita intensidade. Então é um olhar mais voltado para o presente, para o que está se vivendo agora, né? E todas as outras fases parecem sempre bastante distantes. Aí vem o verão. O verão é a fase da juventude, aquela fase de realizações, a época das possibilidades, onde tudo é possível, né? Os dias do verão, eles são dias mais longos, eles são dias iluminados, são dias ensolarados, né? O sol traz vida, o sol traz movimento, traz ação, traz a ida para a academia, traz as férias, né? As paixões de verão, a descoberta do amor, da sexualidade, tudo isso acontece na juventude, né? Dos amores, né? Das paixões. E os jovens se sentem muito fortes, né? Poderosos e até ousados. Se você conversar com um jovem, e Pedro fala, né, na palavra de Deus aos jovens que eles são fortes, né? Então é interessante porque a juventude traz mesmo essa sensação, às vezes até de uma onipotência, né? Eu posso fazer tudo o que eu quiser, né? Então essa é uma característica da juventude. E ainda para os jovens, parece que o tempo nunca vai passar, né? Então esse desejo de aproveitar a vida sem muita noção ainda sobre o tempo. Eclesiastes também fala, esse livro aqui, Salomão fala alguma coisa específica para os jovens, lá no capítulo 11, ele diz assim, versículo 9, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Interessante que nessa tradução aqui da NVI, ele fala para afastar do coração a ansiedade, porque a ansiedade é justamente o que tira o prazer de viver o momento presente, né? A ansiedade, ela traz a preocupação com relação ao futuro que vai acontecer depois, sempre querendo adiantar as coisas, né? O jovem, às vezes, na sua intensidade, na sua ansiedade de viver, ele acaba atropelando a si mesmo, né? Querendo fazer muitas coisas ao mesmo tempo.
e não sabe, né, o que vem exatamente depois, né? Agora, o texto diz aqui, nós sabemos disso, a juventude é passageira, né? Ela deve ser bem vivida, de forma que agrade a Deus, mas sem sofrimento antecipado, né? Vivendo realmente o melhor dessa fase, buscando os propósitos aí de Deus, né? Os sonhos de Deus e tentando já direcionar a sua vida dentro desses propósitos, fazendo os seus planos, né? De acordo com a vontade de Deus. E aí vem depois a próxima estação, que é o outono, né? Depois do verão vem o outono, que representa a fase da maturidade. Então, o outono é aquela fase em que as folhas começam a cair, né? Tudo vai se preparando para o inverno. Nós sabemos que quando as árvores perdem as suas folhas, elas estão, na verdade, retendo ali os seus nutrientes, se preparando para o inverno. Então, tudo começa a cair nessa fase, né? Então, vão caindo também os cabelos, né? O corpo vai caindo de certa forma, né? Vai perdendo a sua elasticidade, vai perdendo flexibilidade, vem uma série de mudanças aí que nós às vezes não gostamos muito de falar sobre elas, mas elas são reais, né? Tanto quanto as mudanças do outono na natureza. E a principal dificuldade que temos nessa fase é justamente a negação, né? Tentar negar, é tentar impedir de acontecer algo que Deus já determinou, né? Bloquear um processo que vai acontecer de qualquer forma, né? Claro que nós podemos fazer o melhor e temos que cuidar, né, da nossa saúde, precisamos cuidar do nosso corpo, mas tem coisas que nós não vamos conseguir, não adianta ficar encucado com elas, né? Nós precisamos aceitar, até porque nessa fase existe sim a consciência do tempo. Aqui começa a se fazer mais consciente, né? A passagem do tempo, e aí vem justamente essa tendência, né, de querer segurar o tempo para que ele não passe. Veja que isso é algo impossível, né? Mas na nossa tendência, né, de não querer aceitar essas mudanças, às vezes a gente quer tentar segurar o tempo, né? O outono é também uma fase muito bela e nós precisamos saber enxergar a beleza dessa fase. Por exemplo, é fato que diminui a capacidade de gerar filhos, né, com a maturidade, com o amadurecimento do corpo, mas não diminui a capacidade de gerar conhecimento, de gerar realizações, de gerar vida, né, através de ensinamentos, através de conhecimento. Há muito mais segurança nessa fase por conta das experiências de vida, dos aprendizados que já aconteceram, né? As decisões devem ser muito mais embasadas, porque normalmente nessa fase a gente já sabe o que quer, né? Já sabe quais são os seus desejos ainda, os seus sonhos, aqueles que ainda não foram realizados, e tem toda a experiência de vida para considerar. Ainda há, né, muita capacidade de aprender, de se renovar, né? E sempre tem algo novo que ainda não foi feito, sempre tem um sonho ainda, né? E algo para perseguirmos. Lá em Eclesiastes também, capítulo 3, diz assim no versículo 12: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Estar bem, estar saudável, né? Poder se permitir desfrutar das suas conquistas, das suas realizações, às vezes de todos esses anos já anteriores, né? Então é muito importante chegar nessa fase de maturidade com sabedoria. Quem tem sabedoria na sua maturidade não se deixa levar pela aparência,
né, pelas perdas externas, mas consegue tirar maior proveito ainda dos seus ganhos internos, né? A maturidade aqui é o que conta mais. Assim como a árvore que perde as suas folhas no outono, né, e parece seca ali no inverno, mas o seu interior permanece vivo, né, aguardando uma oportunidade para brotar novamente, para gerar vida novamente. Assim deve ser a maturidade. E confirmando essa palavra, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Olha que gostoso pensar assim, né? Onde nós temos que olhar, mas precisamos cuidar também, né, do nosso corpo, da nossa saúde. E aí vem a quarta estação do ano, que é o inverno. Representa aqui a terceira idade ou a época da velhice, né? É o tempo do frio, é o tempo da solidão, é o tempo do medo, é o tempo de não querer sair sozinho, de que não querer sair à noite, né? De dormir cedo, é o tempo às vezes de se entregar ali a algumas dores, às doenças que chegam, ao vazio, né? Da solidão. E muitos nessa fase, muitos no inverno, acabam simplesmente esperando o tempo de morrer, né? A sensação com relação ao tempo nessa fase é que o tempo acabou, né? Não tem muito mais o que esperar dali para frente. Para alguns é essa sensação. Mas não significa ainda o fim. O inverno também tem a sua beleza única e precisa ser enxergado dessa forma, né? O inverno é a época do aconchego, é a época de estar com amigos em volta da lareira, né? Aquilo que representa o aconchego dentro de casa, do cobertorzinho de lã, de estar elegante, a época de se vestir bem, né? A época de comer bem, de receber os netinhos em casa, né? De fazer os almoços de família, de se alegrar com a sua descendência, com aqueles que estão chegando depois, né? É a época de colher frutos de tudo aquilo que foi plantado até aqui, né? De colher as bênçãos de todas as outras estações, de tudo aquilo que foi semeado. Interessante que é necessário preparar-se para o inverno. É a única estação que exige uma preparação antecipada. Lá em Provérbios, capítulo 31, no versículo 21 e 22, é o provérbio que fala, né, aquele capítulo que fala da mulher virtuosa, diz assim: no tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. O momento de se preparar para o inverno é agora, é desde já, não importa a fase que você está, né? Às vezes até quando falo com adolescentes eu digo isso, esse é o momento de você começar a se preparar para a sua velhice, porque nós precisamos pensar e planejar como nós queremos viver os dias de nossa vida, né? Começa desde já, não importa em qual estação você esteja, né? Depende das escolhas que você faz hoje, depende da forma como você encara os problemas e os desafios da sua vida, né? Se você vive bem o dia de hoje, isso vai fazer muita diferença nas sementes que você está plantando para a sua velhice, né? Porque o tempo vai passar de qualquer maneira, essa é a grande verdade que nós temos com relação às estações e com relação à vida. Eclesiastes, né? Mais uma vez uma palavra aqui de sabedoria, capítulo 11, versículo 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade, né? São coisas passageiras. Haverá, sim, dias difíceis, e eles serão muitos, mas a alegria é por estar vivo.
né? A alegria é de cada dia, pelas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã, pelas promessas do Senhor que são cumpridas na sua vida, né? Porque a cada dia Ele promete que Ele vai cuidar, que Ele vai proteger, que Ele vai dar a provisão, que nada vai faltar. E no dia seguinte será assim de novo. Se nós decidimos viver um dia de cada vez, o sofrimento se torna menor e você consegue enxergar naquele dia, né, os cuidados de Deus com a sua vida. E essa é uma das formas de nós não vivermos ansiosos e preocupados com o dia de amanhã, né? Ainda que possamos planejar. Outro texto que eu gosto muito em Eclesiastes capítulo 3, o versículo 11 e o versículo 14, resume tudo isso que estamos dizendo. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. A melhor forma de viver as estações da vida é respeitar o tempo determinado por Deus, né? E se alegrar com tudo o que o Pai tem concedido a você, com tudo de melhor que Deus tem para você em cada estação da sua vida. É confiar sempre no Senhor do tempo, não querer controlar o tempo, mas confiar naquele que controla o tempo, naquele que colocou, segundo esse texto aqui, colocou em nossos corações a eternidade. Olha que coisa linda, né? Isso é a esperança completa. É saber que o inverno não é de fato o fim, porque depois dele vem a eternidade com Deus, né? Então, pense que depois do inverno tem a eternidade, né? Seja qual for a estação que você estiver vivendo agora, né? Disponha-se a viver o melhor que você puder, a fazer, né, da sua vida algo que agrade ao Senhor, a viver a alegria do Senhor sustentando você, mesmo nos momentos mais difíceis, né? Depois de cada inverno, vem a primavera novamente e a vida se renova, né? Seja aí interiormente ou seja na continuidade da nossa descendência. Então, aprenda a viver a beleza de cada estação da vida e de cada estação da natureza também, né? Temos muito a viver em cada uma dessas estações. Agora, chegando a primavera, que Deus renove aí na sua vida, né? Esperanças, sonhos, que você possa voltar a olhar, né, para a sua vida com olhos de alegria, de esperança, de acordo com aquilo que Deus tem para você. E eu creio que Ele tem coisas ainda tremendas e maravilhosas a fazer na tua vida. Amém? Vamos orar por isso? Coloque o seu coração aí na presença do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos mostra de uma forma tão clara na tua palavra como nós podemos viver cada fase da nossa vida, cada momento da nossa vida. E agora, Senhor, entrando nessa nova estação da primavera, nós não sabemos tudo ainda que nos trará essa nova estação, mas sabemos que o Senhor já está no controle de todas as coisas e nós te agradecemos por isso e pedimos ao Senhor a graça para vivermos bem cada dia da nossa vida, que o dia de hoje seja um bom dia, Senhor, na vida de cada um, na vida de cada pessoa que está orando comigo agora, que possa, Senhor, olhar para esse dia como sendo o dia que o Senhor fez, o dia que o Senhor nos deu a oportunidade de viver, que possamos fazer o melhor e assim também em cada fase da nossa vida, que possamos encontrar alegria, que possamos encontrar beleza e força, Senhor, porque a nossa força vem do Senhor. Não podemos depender das circunstâncias ou daquilo que está acontecendo à nossa volta. Muitas vezes são situações difíceis mesmo, mas que a nossa força, Senhor, a nossa dependência esteja em Ti. Que o Senhor coloque em nosso coração a alegria
pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá por mais um dia. E é por isso, Senhor, que nós te agradecemos e entregamos a nossa vida nas tuas mãos e que o Senhor seja sempre o Senhor das nossas vidas, como o Senhor é o Senhor do tempo e de toda a história. E é a ti que nós bendizemos e adoramos nesse momento e oramos em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando o seu dia e a sua semana. Fique na paz do Senhor. Há de ter um lugar onde o tempo há de parar, onde a paz se faz real e o irreal amor não há, não. Sei que há, pois Deus o diz. Eu não posso duvidar, mesmo que não possa imaginar. Espero dia assim, espero. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Há de ter um lugar onde lágrimas não rolarão, fracassados dias maus da vida em caos, jamais verei, pois no lugar, santo lugar, onde o inimigo ausente estará, face a face a Cristo verei, e muitos verão, por isso eu canto. Aleluia, aleluia, no céu eu vou morar. Aleluia, aleluia, pois Cristo vem me buscar. Aleluia, aleluia, no céu eu vou. Aleluia.